Você nessa noite tem a liberdade de exaltar e engrandecer aquele que reina para todo e sempre. Aleluias. 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, no capítulo 17. Capítulo 17, no versículo 37. Todos acharam, amém? Está escrito assim: e disse mais Davi ao Senhor: me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vá-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém, amados? Agora lê comigo 1 Samuel no capítulo 16, no versículo 1, que está escrito assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encheu o teu vaso de azeite, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho promovido de um rei. Amém, amados? Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, meu Deus, o Senhor já passeou no nosso meio, meu Pai. Meu Deus, o Senhor já falou através dos louvores, através das orações. Meu Deus, que o Senhor possa nessa hora, meu Deus, produzir o resultado para o qual a sua palavra vai ser enviada, meu Deus. Meu Pai, que eu diminua e o Senhor cresça. Meu Pai, não use esse microfone, mas use os meus lábios para falar através dele, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Desocupe a sua mão, aplaude o Senhor e pode tomar o seu assento no nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amados, eu vou fechar minha Bíblia, mas está escorregando aqui, mas eu creio que Deus vai falar conosco. Amados, a gente acabou de ler uma história linda. Quando a gente ouve falar de Davi, um jovem, pequenino, derrubou um gigante. Mas antes de eu entrar na história de Davi, eu quero entrar na história de um outro rei, que chamava Saul. Saul, ele foi escolhido por Deus. Saul, ele foi escolhido para um chamado, para reinar sobre Israel, para ser rei sobre Israel. Só que chegou num certo tempo que Deus falou para Saul: Saul, vai para a peleja contra os Amaleque, porque eles têm afrontado Israel, Saul. Eu quero que você vá para a peleja contra os Amalequitas e destrua todos. Eu não quero que sobra ninguém, Saul. Eu quero que você mata todos, desde o menor ao maior. Quero que você destrua tudo, Saul. E Saul, ele foi para a batalha. Saul, ele venceu a batalha. Só que Saul, quando ele estava voltando para Israel, para festejar, porque sempre quando Israel ganhava uma batalha, eles entravam em festa, eles entravam em alegria. Só que naquele momento que Saul voltou para a festa, ele voltou com algo que não era para voltar. Porque Deus, ele tinha dado uma ordem para Saul: Saul, destrua todos naquela cidade. Só que quando Saul olhou para aquelas ovelhas, olhou para aquele rei forte, achando que trazendo ele para Israel serviria de bem para Israel, foi onde Saul destruiu o seu ministério. Porque Deus falou para ele: destrua todos. E ele achando que ele trazendo aquelas ovelhas, aquele rei, serviria de bem para Israel. Só que Deus, ele tinha dado uma ordem, meu amado. Deus, ele tinha dado uma ordem para Saul: destrua todos. Quantos de nós, muitas vezes, Deus tem dado ordem e a gente não tem dado credibilidade, a gente não tem obedecido. Muitas vezes Deus tem chamado o jovem aqui para fazer a obra, Deus tem falado: ei, é você que eu quero, e a gente não tem dado credibilidade. E Saul, ele trazendo aquele rei, daqui a pouco vai o profeta Samuel até ele visitar. Ele achando que o profeta Samuel ia visitar ele bem, achando que ia receber ele bem, Samuel já repreende ele: Saul, por que você desonraste a palavra de Deus, Saul? Mas como assim, profeta? Nós vencemos a batalha, nós foi para a peleja, nós destruímos eles, mas que barulho de gado é esse que eu estou ouvindo, Saul?
Deus, ele te deu uma ordem para você destruir todos. Saul, assim como você não tem ouvido o ministério, a voz de Deus, Deus tem destruído o seu ministério. Imagine isso, amados. Ninguém é substituível, hoje em dia o povo fala. Mas foi o próprio Deus que escolheu Saul. E daqui a pouco foi o próprio Deus que destruiu o ministério de Saul. Sabe o que é isso? É quando a gente não entende a voz de Deus. É quando Deus dá um chamado para a gente e a gente desacata aquilo que Deus deu para a gente. Mas se nessa noite você fazer como aquele Davi pequenino, não importando o tamanho do gigante, não importando o tamanho da barreira, mas olhar o tamanho do seu Deus que pode fazer você passar por todas as coisas. Daqui a pouco o profeta fala: Saul, não há mais esperança para o seu ministério. Deus já tem escolhido outro rei para reinar em seu lugar. É duro, amado, ouvir isso. Imagine Deus dar um chamado, igual o pastor Jefferson. Nosso outro amado pastor está aqui. Deus dá uma ordem para eles. E se eles não acatar aquelas ordens que Deus deu, o Deus pode fazer o mesmo que ele fez com Saul. Ele pode tirar o pastor do reinado e colocar outro pastor para reinar. Quantos jovens que estão aqui podiam estar se perdendo aí fora, mas ouviu a voz de Deus para estar aqui adorando o nome do Senhor nessa noite. Porque a Bíblia fala: obedecer é melhor do que sacrificar. Então nessa noite, obedeça a voz de Deus. Obedeça o chamado que Deus te deu nessa noite. Não faça como Saul, não seja covarde. Mas se Deus te deu essa liderança, Ele sabe que você tem capacidade para liderar. Se Deus derramou essa unção sobre a sua vida, Ele sabe que você pode chegar do outro lado. Mas não se covarde. Não dá para trás, mas vá para frente. Daqui a pouco o profeta fala. Deus fala com o profeta Samuel: Samuel, e enche o teu vaso de azeite, e vai para a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos eu tenho promovido um rei. Samuel vai e fala: mas Senhor, se Saul descobrir isso, Saul me matarás. Mas aí Deus dá estratégia para o profeta e fala que você vai vir oferecer sacrifício para mim. Lá Saul não vai saber se você está indo ungir ou se você está indo oferecer sacrifício para mim. Quando o profeta Samuel entra na casa de Jessé, ele já se compara com um homem forte. Você conhece a história. Ele se compara com Eliabe. E ele põe no seu coração: aqui está, Senhor, estou em frente a um homem forte, que vai governar Israel, que vai conquistar. Mas o Samuel estava orando a aparência dele. Daqui a pouco Deus fala para Samuel: Samuel, não olha para a aparência, Samuel. Eu olho para o coração, Samuel. Eu não olho como um homem vê. Ei, meu amado, o homem pode olhar para você e não pode te dar nada. Muitas vezes a unção está sobre a sua vida, e tem pessoas falando que a unção não está sobre você, mas nessa noite Deus me trouxe aqui para falar que é sobre você que Ele vai te erguer, é sobre você que Ele vai derramar a unção nessa noite, é nessa noite que você vai derramar o azeite sobre daquele que está necessitado. Mas o profeta, quando olha aqueles homens, ele fala: está aqui um homem que vai governar. Deus fala: aí não. Aí você pode ler agora em 1 Samuel, no capítulo 12. Passa todos os seus filhos perante ele. Mas ali não tinha ninguém ainda. Quando Samuel achava que tinha acabado os mancebos, ainda Samuel pergunta para Jessé: acabaram os mancebos? Não, existia o menor. Manda buscá-lo. Ninguém se assenta na mesa enquanto ele chega. Ei, meu amado, ninguém vai tomar a sua vitória, porque a sua vitória é sua nessa noite, ponto final. Mas irmão, ele está recebendo, eu não estou. Deixa ele passar na sua frente, mas a promessa é sua, e ele não vai tomar aquilo que é seu, porque já foi decretado, a vitória é sua. Basta somente esperar o tempo certo, a hora certa. E eu estudei um pouco a história de Davi, e a Bíblia nos diz que ele era ruivo, formoso, de bons semblantes. Uma pessoa ruiva, ela se destaca no nosso meio. Uma pessoa ruiva, ela é chamativa.
ela tem uma cor de pele mais forte do que a nossa. E ele sempre era rejeitado pelo seu pai. Ele era rejeitado pelos seus irmãos. Sabe por que você muitas vezes é rejeitado? Porque muita gente, as pessoas sabem que a unção está sobre você. Sabe por que você é caluniado onde você passa? Sabe por que você é perseguido por onde você passa? É porque você é diferente. A unção está sobre a sua vida. Tanta pessoa fala que tem, mas não tem, meu amado. Tanta pessoa fala que vai fazer, mas não faz. Porque o chamado não é para aquela pessoa que é forte, bonito e aparente, que fala bonito, que tem teologia, não. Mas Deus me trouxe uma pessoa lá das drogas, lá do mundo, para falar para você nessa noite, que Ele te escolheu, e Ele vai te usar nessa terra. Não há demônio, jovem, não há seta, não há potestade que vai impedir o ministério de Deus de agir na sua vida. Só tem um porém de Deus não agir na sua vida: de você mesmo não querer. Só isso que impede de Deus não operar na sua vida. É só de você mesmo não querer. Quando Deus chamou Davi, ele teve a escolha dele. Ele podia falar na hora: eu não quero. Mas ele aceitou o chamado dele. Tanta gente Deus está chamando aqui para liderar, chamando jovem para fazer a obra. Esse lugar vai ficar pequeno, pastor, enquanto esses jovens tomar posição nessa noite daquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Mas tem pessoas que só preferem ficar ouvindo, sentado, vendo os gigantes zombar, vendo os gigantes gritar. Mas se nessa noite, meu irmão, você não olhar a aparência do gigante, mas olhar a passagem do outro lado, que é a grandeza do seu Deus. Porque o Davi medroso é assim. O Davi medroso, ele só olha a dificuldade. O Davi medroso, ele só olha os obstáculos e põe positividade em tudo. Eu não vou conseguir, eu não posso, eu não vou chegar. Mas o Davi corajoso não. O Davi corajoso, ele olha a passagem do outro lado. O Davi corajoso, ele vai montando pedra sobre pedra e sabe que vai passar do outro lado. Porque ele acredita num Deus que ele está servindo. Quem é você nessa noite? Será que você é aquele Davi que vai enfrentar esse gigante? Ou você é aquele Davi que vai falar: eu não consigo passar? Quem sou eu? Quem sou eu para receber essa liderança? Quem sou eu para ser um obreiro da casa do Senhor? Quem sou eu para ser um levita? Mas é você que Deus está escolhendo nessa noite, ponto final. Oh, meu irmão, se você soubesse como que está a grandeza de Deus aqui nessa noite, eu não ficaria com seus lábios aí fechados, mas adoraria o nome dele nessa noite. Mas tem dois tipos de Davi ainda. Tem aquele Davi que tem um chamado, mas ele não consegue largar o vício. Tem aquele Davi que tem um chamado e não consegue desapegar as coisas mundanas. Que tipo, irmão? Você está aqui adorando, exaltando o nome do Senhor, mas muitas vezes está em casa sozinho, está ouvindo música do mundo, está ouvindo coisa que não agrada a Deus. É, irmão, doeu agora, mas é o que Deus quer para você nessa noite. É uma noite de santidade, é uma noite de purificação. Não adianta a gente dançar, pular, cantar, mas chegar em casa e não viver aquilo que a gente está aqui dentro falando. Mas nessa noite Deus, ele vem com uma unção de autoridade, uma unção que é onde esses jovens vão fazer a diferença nesse lugar. Porque o Davi medroso é assim, ele não consegue desapegar das coisas do mundo. Mas o Davi corajoso não, ele não se importa o que ele vai perder, o que importa é ele estar mais perto de Deus dia após dia. Davi, ele venceu o gigante. Davi, ele conquistou a vitória para Israel. E você nessa noite, meu irmão, tanta luta tem passado, sofrendo. Olha aí o seu ministério como está. Deus tem te chamado, irmã, para você já ministrar a palavra. E você tem falado: quem sou eu? Mas é você que Deus quer usar.
Para de se importar do que os outros vão pensar de você. Para de se pensar no que os outros vão achar de você. Está na hora de você fazer como Neemias. Ele não ligou para o Sabalaque e Tobia. Ele simplesmente ficou firme na obra. Essa obra não pode parar. Você também não pode parar nessa noite, meu irmão. Está na hora de tomar uma posição nessa noite. Até quando vai ficar morno? Um pé lá, outro cá. Está na hora de ficar firme na presença de Deus. Mas nessa noite, a escolha é sua. A escolha é sua nessa noite. Você escolhe o caminho que você quer trilhar. Nós simplesmente somos mensageiros, nós prega, nós fala de Deus, mas a escolha é sua. Davi, ele teve a escolha dele. Mas e nessa noite, qual vai ser a sua escolha? Você pode sair dessa porta para fora e falar, nossa, a mensagem hoje não foi boa. Não agradou meu coração. Sabe qual é esse Davi? É o Davi medroso que não quer aceitar o chamado de Deus e sai falando as coisas. Mas o Davi corajoso não. Deus falou comigo que eu tenho que fazer a obra para fazer a diferença. Mas nessa noite, meu irmão, não deixe esse inimigo ficar zombando na sua casa, não. Não deixe esse inimigo ficar zombando de você, não. Olha a grandeza do seu Deus, mostra a grandeza do seu Deus para esse inimigo que está te zombando de você. Porque Davi, ele podia desistir. Quando ele foi enfrentar Golias, ele olhou aquele homem e falou, eu não tenho como enfrentar ele. Olha o tamanho desse homem, olha o meu tamanho. Mas ele olhou, foi a grandeza de Deus que estava na vida dele. Enquanto você estiver guerreando com Deus, você não perde. Mas enquanto você estiver olhando com seus olhos carnais, enquanto você estiver olhando o obstáculo para você não conseguir passar, você não vai passar mesmo. Mas se você olhar com seus olhos espiritual, eu estou vendo algo que você não está vendo nessa noite. Sabe o que? Eu estou vendo a sua vitória. Poucos entenderam. Eu estou vendo a sua vitória nessa noite, meu irmão. Não há demônio, não há seta que vai impedir da sua vitória chegar nessa noite. Você crê nisso? Você acredita no que Deus está derramando a sua vitória nessa noite? Então adore o nome dEle. Porque Deus, quanto antes mesmo da gente entrar aqui dentro, as meninas preparar tudo isso, Ele já estava aqui nos esperando. Fala, a vitória é dessa, a vitória é dessa, a vitória é dessa, a vitória é dessa. Chega de luta, chega de zombaria de Golias. Chegou a noite de adorar e exaltar o nome dEle. Chegou, amado, a sua noite nessa noite. Chega de Golias ficar reinando no seu lar. Ei, irmão, até quando você vai deixar Golias ficar reinando na sua família? Está na hora de você tomar uma posição nessa noite. Uma posição de Davi. E guerrear na sua casa. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Eu não vou estender muito. Mas Deus, Ele pediu para mim fazer algo. Amados, quem é você nessa noite? Você é aquele Davi corajoso? Ou você é aquele Davi medroso? Tem pessoas aqui dentro que têm o chamado de Deus. Deus já tem chamado. Deus já tem falado. E a pessoa só tem jogado para os outros. É para você esse chamado. Esse chamado é para você. Esse chamado é para você. Só tem jogado para os outros, para um e para o outro. É para você, para você, para você. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para falar, meu irmão, que esse chamado é com você. Por isso que Ele traz a gente aqui nessa reunião, nessa noite. Que não tem para onde correr, meu irmão. Não tem para onde você ir. É melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça nessa noite a voz de Deus. E aceite o chamado dEle na sua vida. Você pode ir para uma igreja cheia, lotada. Pode ir para uma igreja maior. Mas se Deus colocou você nesse lugar, é nesse lugar que Ele vai te honrar. Você pode ir para a igreja maior do mundo, mas se a sua vitória é nesse lugar que Ele vai te honrar, meu irmão. Mas nessa noite, aceite o chamado de Deus na sua vida. Feche os seus olhos nessa noite.
Reflita nessa noite. Como que você está enfrentando esse gigante na sua vida? Como que você está enfrentando esse gigante que está zombando de você? Eu aprendi algo com o meu pastor. Ele falava que todo culto que tem que ter um apelo, e é verdade, meu irmão. Sabe por quê? Porque tem pessoas aqui que precisam aceitar o chamado de Deus. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam aceitar aquilo que Deus quer pôr nas suas mãos. Para você guerrear, para você pelejar. Deus não chamou você para você andar de cabeça baixa. Deus ele te chamou você para andar nos lugares altos. Mas irmão, como que eu faço isso? É só você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Porque vai ser derramada uma unção sobre a sua vida. Isso é para os Davi corajosos, porque os Davi medrosos vai ficar no seu lugar. Mas os Davi corajosos sabem que é com ele, sabem que está chamando para uma grande obra. Então saia do seu lugar e vem aqui na frente. Porque Deus ele se responsabiliza pelo aquilo que ele fala, pelo aquilo que ele vai fazer na sua vida. Mas para isso é necessário você sair do seu lugar e pôr seus pés aqui na frente. Que Deus ele quer derramar uma unção nova na sua vida, meu irmão. Uma unção de coragem. Uma unção que quebra todo jugo, toda barreira, toda acusação. Pastor, tem azeite aqui? Uma coisa interessante que me chama a atenção nessa mensagem, que Deus usou o profeta, e vai usar o pastor. Pode ficar com azeite, pastor. Deus vai usar o vaso nessa noite. Porque Deus, quando usou Samuel, Deus usou o profeta Samuel para ungir a vida de Davi. Só que antes mesmo de Samuel ungir Davi, Deus já tinha ungido ele. Então antes mesmo do pastor ungir vocês, você já está sendo ungido por Deus nessa noite. Você já está sendo ungido com a unção de ousadia, unção de coragem para conquistar, para guerrear e vencer no nome do Senhor. E quando Deus usou o profeta Samuel, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E nessa noite, meu irmão, está chegando uma nova unção na sua vida, está chegando uma armadura nova, está chegando, meu irmão, para você guerrear, para você conquistar todos os seus sonhos, objetivos, todos os seus propósitos diante de Deus, vai ser realizado no nome de Jesus. Eu vou pedir para o pastor ungir cada um desses que estão aqui na frente. Irmão, mas eu não sei porquê, mas ainda tem mais pessoas que precisam aceitar o chamado de Deus aqui na frente. Os irmãos da minha igreja conhecem, eu não sou de forçar não, meu irmão, mas o Espírito Santo está pulsando aqui no meu coração, que tem mais gente que precisa aceitar o chamado de Deus. Toda a igreja, estenda sua mão para cá. Amados, Deus ele vai derramar uma unção linda nessa noite na vida dessas pessoas aqui na frente. O que Deus vai fazer nessas vidas, meu irmão, não se compara. Não se compara com nada nesse mundo. Não se compara com nada, porque a unção será grande. Oh, meu irmão, olha o rosto de cada um desses aqui, ó. Quem viver verá o que Deus vai fazer nessas vidas. Em nome de Jesus, eu quero ser uma voz profética agora, meu Deus. Eu quero ser uma voz profética, que aonde estiver uma área parada, meu irmão, da vida dessa minha irmã, que seja quebrada agora, seja aniquilada agora. Venha a unção de coragem, venha a unção de conquista, venha a unção de vitória, venha a unção de ousadia, venha a unção, meu Pai, de te adorar sobre essas vidas. Assim, Senhor, eu te peço, eu te adoro, eu te exalto, eu te louvo, porque o céu se abriu e o seu nome foi glorificado, para que essas vidas sejam abençoadas nessa noite, no nome de Jesus. Você que crê por essas vidas, dá uma linda salva de palmas, dá uma linda salva de palmas. E você, meu irmão, você, minha irmã, vai fazer algo diferente
forte nessa noite. Você que já tem um chamado de Deus, você que já está na posição de Deus, sai do seu lugar, dá um abraço nessa pessoa, fala: irmão, estamos juntos nessa peleja, você agora faz parte do meu exército, agora estamos na mesma batalha, estamos no mesmo alicerce que é Jesus Cristo. Ah, meu irmão, adore, glorifique por essas vidas aqui nessa noite, dá um abraço nela, dá um abraço nele, fala: irmão, estamos juntos nessa peleja.